miúdos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Ana Guilhem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Primeiro, rapidinho, eu queria agradecer aos últimos inscritos que teve no meu canal, que muito me surpreendeu por acaso, e pelas visualizações também do meu último vídeo. E se você tá vendo esse vídeo e não viu ainda o meu último vídeo que eu postei, que foi o primeiro vídeo do canal, corre lá pra você dar uma conferidinha e conhecer um pouquinho mais sobre mim. E nós vamos falar a forma que fui recepcionada aqui pelos portugueses. Confesso que eu tive um certo medo, tá? Eu fiquei com muito medo de ser maltratada aqui, porque quando eu saí do Brasil, as pessoas me falaram muito sobre preconceito e tal, e falou sobre muito que os portugueses tinham preconceito com os brasileiros e principalmente com as mulheres. Foi o que eu ouvi falar. Lembrando que tudo que eu vou relatar aqui é o que aconteceu comigo, tá? Se você é do Brasil e você está em Portugal, em qualquer outro país que, enfim, é sobre o que aconteceu comigo, tá bem? E se você tiver alguma opinião construtiva também, pode comentar, porque é super bem-vindo. E esse medo, ele foi entrando dentro de mim cada vez mais, porque eu sempre ouvia algum comentário um pouco ruim em questão você vai lá e as pessoas vão te ignorar, vão te responder com grosseria, vão te maltratar porque os portugueses são muito ignorantes e tal. Enfim, muitas coisas falaram pra mim e eu fui engolindo tudo porque eu não sabia como realmente era e foi me causando um certo medo. E aí, chegou o dia tão esperado de eu chegar aqui em Portugal. E aí, logo de cara, eu fui para um restaurante almoçar com os meus primos que tinham ido me apanhar no aeroporto. E quando eu cheguei nesse restaurante, eu sentei e fiquei meia acanhada, porque fiquei com medo. Mas logo de cara, já fomos recepcionados super bem, pelos portugueses mesmo. Vieram duas moças falando com a gente, super atenciosas, e tinha percebido já que éramos brasileiros. E ok, foi maravilhoso, almoçamos super bem, que a comida daqui é muito boa também, depois dá pra gente abrir algo falando sobre isso. E, enfim, já fui tratada bem e tal, já estranhei, e aí conforme os dias foram passando, não fui maltratada por nenhum dos portugueses. É muito relativo você falar sobre pessoas, porque é como no Brasil. Tem pessoas que são ignorantes, tem pessoas que te acolhem bem, mas generalizaram super aqui, falando que todos me maltratariam, ou a grande maioria. E na verdade, não. Pelo menos comigo, aonde eu moro, não aconteceu nada disso. O que as pessoas falam muito é que o que acontece, às vezes, é de gente falar de uma forma totalmente errada com eles, que não é errado pra nós, mas é talvez de uma forma ignorante pra eles, e às vezes pode ser que não cai tão bem. E mesmo assim, eu nunca fui maltratada. Por exemplo, eu fui em um restaurante, eu fui fazer uma pequena viagem com alguns amigos, e eu fui em um restaurante e eu sempre tava chamando aquele senhor que estava me atendendo de moço, porque ele era um moço, ele era novo, ele é novo ainda, né? Ele é novo e o costume, você é brasileiro, você sabe que nós temos costume de chamar as pessoas de moço ou de moça. E aqui não se chama assim as pessoas, porque é uma forma ignorante de você chamar a pessoa que está te atendendo. Você tem que falar senhor ou senhora, por mais novo que ele seja, não tem problema. É sempre senhor e senhora. E não me maltrataram também, mas me avisaram que não era essa a forma que eu deveria chamar eles, porque era uma forma muito ignorante da minha parte. Enfim, o porquê que as pessoas costumam dizer que os brasileiros são discriminados aqui neste país. O que acontece? Muitos brasileiros vêm pra cá com a intenção de
de arrumar emprego, de ter uma vida nova e tal, ok, tudo bem, é ótimo. Vir pra cá ou pra qualquer outro país é um aprendizado muito grande. Mas sempre quando você sai do seu país, é bom que você entenda que você está indo para um lugar totalmente diferente e que você está indo para um lugar onde você não conhece e você está disposto a se adaptar àquele lugar onde você vai estar. Por quê? Acontece muito de você chegar aqui, que são a casa deles, e alguns brasileiros querem impor algumas regras ou querer que eles agem de forma que nós, no Brasil, faríamos. Isso não existe. Na minha opinião, tá bom? Isso não existe. Acontece que eles vão apanhando um certo ranço dos brasileiros, porque vêm às vezes de forma ignorante, não respeitam o lugar que os próprios portugueses vivem, e isso é muito ruim. E tem a parte também das pessoas que vêm procurando emprego. E acaba... Aqui é muito difícil você conseguir emprego na sua área, a não ser que você já venha com algo muito certo. Então, por que é difícil? Porque você precisa de uma documentação. A documentação, ela se leva um tempo para você conseguir e não é todos os lugares que vão te dar. Se você não consegue essa documentação, é muito difícil você conseguir emprego. Então fica aquela coisa, se você não tem documentação, você não consegue emprego. Mas se você consegue emprego, você tem que ficar por causa da documentação ou algo assim. Tá meio confuso, pera. Aí você fica tipo assim, como que eu vou fazer? Emprego? Se eu preciso da documentação. Como que eu vou conseguir a documentação se eu preciso de um emprego? Então é muito, muito complicado. E aí o que acontece é que as pessoas conseguem um emprego, a maioria das vezes em restaurante, e assim que consegue a documentação, elas não dão satisfação nenhuma e somem. Olha, ótimo exemplo. Parecia assim, né? Um banquete de palmas. Banquete de palmas, ok. Mas isso não se faz. E aí, a maioria dos brasileiros que não tem a documentação, porque quem é português já tem. Então, aí começa a entrar esse grande problema. Perdemos a confiança dos portugueses, ou até de brasileiros que têm comércio aqui, de conseguir emprego. Porque ficamos com uma fama por pessoas que fazem isso. Então, isso é muito complicado. E aí, acaba que os brasileiros são maltratados, já de primeira impressão, porque alguém já trouxe algo ruim sobre nós. É certo? Não sei. Talvez sim, talvez não. Eu não gostaria que fizesse isso comigo. Se eu tivesse um restaurante ou qualquer outro comércio e alguém fizesse isso comigo, assim que conseguisse algo que eu estou proporcionando pra ela, virasse as costas e saísse como se eu fosse nada. Isso é muito ruim. É uma falta de caráter. Então, automaticamente fica, os brasileiros fazem isso. Ou seja, levamos essa má fama e por isso é difícil e às vezes muitos brasileiros são maltratados aqui. Mas é muito relativo em questão a pessoas. Por exemplo, um exemplo muito básico agora. Eu trabalho em um restaurante e estava chegando um português que me viu, sabia que eu era brasileira ali, e tinha um outro português do meu lado que trabalha comigo. E automaticamente, quando esse português viu que esse moço estava chegando, e assim que ele já chegou, ele já falou com uma voz muito ignorante comigo, a outra pessoa que trabalha comigo, que também é portuguesa, de imediato ela já, sabe, e falou, não precisa atender ele porque ele vai te maltratar. Então, eu estava ali do lado de dois portugueses em uma situação, e uma eu ia ser maltratada e outra eu fui defendida. Então, realmente não dá pra generalizar a sociedade toda. Tem lugares que você vai aqui em Portugal que as pessoas realmente são muito secas. Você, tipo, sei lá, você pergunta o horário pra elas, elas fazem assim, tipo, não te responde, entendeu? Rola isso, às vezes sim, né? Mas ok, acontece isso no Brasil também com pessoas mal educadas. Se você é uma dessas pessoas, não faça isso, é muito feio. Eu quero, o máximo, deixar esse vídeo um pouco curto, não sei o quanto vai levar, mas enfim. Mas pra vocês entenderem e não generalizar tanto, entende? Um lugar ou nada, não faça isso.
Não faça isso com nada e com ninguém. Porque é muito ruim. Isso me trouxe um medo muito grande. E aí eu ficava meio, sabe, de perguntar. Eles falam de uma forma muito diferente, tá? Do Brasil não é igual. E eu tinha, agora eu já tenho mais facilidade, mas eu tinha muita dificuldade de entender o que eles falavam. E aí eu ficava com muito medo de perguntar. Eu me falo, tipo, eu não entendi o que você falou. Não entendi. Eu ficava com muito medo. E aí eu fui perdendo esse medo por simplesmente falar: a senhora pode repetir, por favor, porque eu não entendi? E eles repetem e às vezes ainda tentam falar como os brasileiros. Que não tá certo, porque se eu sair do Brasil e estou vindo pra cá, eu tenho que me adaptar a eles, não eles a mim. Então, rola essas coisinhas assim pequenas, mas dá pra se resolver. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, já falei demais, já tô até cansada de falar, tá bom? E eu espero super ter ajudado vocês, tirado qualquer dúvida. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu super like, que é muito importante pra mim, o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que sempre vai chegar as notificações pra vocês de quando eu postar vídeo, tá bom? Ah, e tem uma coisa muito importante também, que é me seguir no Instagram, porque lá eu sempre tô postando a caixinha de pergunta, que dá pra gente interagir, falar algumas ideias sobre o que eu posso postar aqui no canal, pra vocês também tirar a dúvida de vocês e, sei lá, alguma tag legal que vocês gostam, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Um enorme beijo pra vocês, um abraço bem quentinho no coração e até o próximo vídeo. Tchau!